Abra as vossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aleluia. 8 e 9. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, 8 e 9. Gálatas 6, 7, 8 e 9. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia na carne colherá a corrupção. O que semeia ao Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo colheremos, se não houvermos desvanecido. Amém? Podem sentar. Quero apresentar os irmãos e amigos que nos honram com sua presença. Nossa irmã Socorro. Onde está Socorro? Amém? Glória a Deus. Onde está a nossa irmã Flávia? Nossa irmã Flavinha. Está lá conosco. Irmã Vitória. Isla. Amém? É Isla? Irmã Isla. Irmão Marcelo. Marcelo. Helenice. Lá está o Marcelo e Helenice. Amém? É um prazer imenso tê-los conosco esta noite. Amém? É uma grata satisfação tê-los em nossa companhia. E eu tenho certeza que Deus tem algo do céu para o seu coração. Está o nosso fotógrafo aqui também. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus e vamos dar um forte bem-vindo para todos os visitantes essa noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre, sempre, sempre. Traga mais gente, muita gente, receba a vitória. Até no bem-vindo ficou como um culto normal, como todos os domingos. Até no bem-vindo houve louvores, houve saudações, houve oferta, entrega de dízimo. Mas eu vou fazer das palavras do hino das nossas irmãs as minhas palavras. Nem eu, nem você sabemos se esse é o nosso último culto. Você não entendeu. Se você tivesse entendido, você tinha dado glória. Nem eu, nem você sabemos. Ei, você está aqui visitando, quem sabe a primeira vez, e quem sabe a última vez que você visita aqui essa noite. Aleluia. Assim como o Espírito Santo veio e todos estavam assentados, assim Jesus pode vir essa noite buscar a igreja e todos assentados. Quando as irmãs cantaram este hino, eu vou confessar para os irmãos, eu me assustei. Eu me assustei literalmente, porque eu senti um abalo no meu coração, aleluia, de como será, ainda não introduzi a mensagem não, de como será a notícia, pastor Severino, para o globo terrestre, de como será a notícia, irmão Jonas, para a terra, o dia do arrebatamento da igreja. Nos Estados Unidos tem uma empresa de avião que eles perguntam o credo religioso da pessoa e eles nunca colocam dois evangélicos no mesmo voo para ser piloto e copiloto, justamente com receio do arrebatamento, porque se existir um piloto crente e o copiloto não for crente, o piloto crente sobe e o piloto não crente continua liderando o voo. Essa é a norma desta empresa nos Estados Unidos. Vai ser coisa tremenda. Eu só queria fazer ênfase a essa parte.
No conselho do hino das irmãs, fala: adore, adore, porque pode ser o seu último culto. Ou Jesus pode voltar maciçamente, ou Ele pode voltar parcialmente para mim e para você, e ser o meu último culto e o seu último culto esta noite. E eu vou te dar um conselho: esqueça tudo que está lá fora. Aumenta o microfone só um pouquinho para mim, porque a minha garganta não está boa. Glória a Deus. Obrigado. Talvez pode ser o meu último culto, mas eu vou pregar como se fosse o último culto. Então se prepare, aleluia, porque Deus tem uma palavra vinda do céu para o meu e para o seu coração. Para colher, o tema é colhendo, né? Frutificando, produzindo fruto, né? Frutificando em tempo de crise. Mas vocês sabem perfeitamente, qualquer lavrador ou qualquer pessoa leiga na área da agricultura sabe, aleluia, que para colher precisa primeiro plantar. E é dentro desse aspecto que eu quero pregar esta noite, missionária Arlete. Aleluia. E a palavra tema, a palavra base que Deus me deu esta noite é essa: não se engane o homem, aquilo que ele plantar, certamente ele colherá. Para plantar, amados irmãos, existem muitos requisitos que exigem numa plantação, numa semeadura, para que ela seja bem sucedida. Primeiramente, a escolha da semente. Esse é o primeiro fator, a escolha da semente que você vai plantar. É o fator preponderante, é a escolha da semente que você vai plantar. Porque se você plantar uma semente ruim, você vai colher frutos ruins. Obviamente, existe hoje projetos de sementes arquitetados, programados. Qualquer agricultor sabe disso. Sementes extremamente selecionadas, inspecionadas, para que ela possa dar uma condição maior de uma colheita melhor. Então a espécie da semente voga muito, a qualidade e a espécie da semente voga muito na hora da semeadura. Segundo, é o solo que você vai plantar, é onde você vai semear. Terceiro, depois que você plantou, que você semeou, escolheu o solo para plantar, é o cuidado que você vai ter que ter pós-plantação, para que dê continuidade e aquela semente germine e consequentemente se torne uma árvore frutífera. Então, amados irmãos, o apóstolo aqui, Paulo, está escrevendo aos Gálatas, dizendo: não se engane o homem, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Se ele plantar na carne, ele vai colher corrupção. Se ele plantar no Espírito, ele vai colher vida eterna. Agora cabe a você, aleluia, da maneira que você vai plantar. Eita glória! Cabe a você escolher, a semente compete a você, agricultor de Jesus, agricultor da obra de Deus, obreiro, obreira, crente, servo, serva, cooperador, diácono, presbítero, evangelista. Compete a você primeiro escolher qual semente que você vai plantar. E eu te pergunto nesta noite: qual semente que você tem plantado? Qual semente que você tem plantado? Se você plantar na carne, você vai colher corrupção. Se você plantar ódio, você vai colher ódio. Se você plantar contenda, você vai colher contenda. Se você plantar no seu coração mágoa, você vai colher rancor no seu coração. Se você plantar discórdia, vai criar tumulto, vai criar situações adversas, vai criar, aleluia, complicações, talvez não só para uma pessoa, mas pode envolver 2, 3
que nem conheço esse rebanho. Faz de conta que eu cheguei de Minas ontem e vocês não me conhecem e eu não sei da vida de ninguém, porque aqui eu estou cego e surdo e mudo, aleluia, concernente ao que eu conheço da igreja, porque eu já emprestei a minha boca para o dono da obra, para o Espírito Santo de Deus. Está aqui, Espírito de Deus. Pode pregar. Como ele não pode falar, ele está usando a minha voz para falar para você esta noite. Se você está colhendo alguma maldição na sua vida, não foi o seu parceiro, não foi a sua companheira, não foi o seu vizinho, não foi o irmão da igreja que plantou, foi você que plantou. Se vira e colhe calado. Se vira e colhe quieto. Não murmure, não reclame, olha lá para trás. Mergulha, faça uma introspectiva, faça uma retrospectiva. Introspectiva é você olhar para dentro de você, e retrospectiva é você olhar pelo que aconteceu no passado. Olha para dentro de você e começa a examinar qual tipo de semeadura que você plantou um mês atrás, há um ano atrás, há 3 meses atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás. Porque é interessante, até na lei da semeadura, existe semente que ela nasce, aleluia, como um pé de tomate, por exemplo, que ela, com 6 meses, ela já está produzindo fruto. Com 6 meses está produzindo fruto. Mas existe semente como o pé de abacate, que só depois de 6 anos. Aí você escolheu, né? Você esqueceu, né? Já tem mais de 5 anos que você plantou uma semente ruim, aleluia, na sua vida, na carne, aleluia. Agora você está colhendo o fruto do que você plantou. Desculpa a expressão, se vira nos 30 e carrega a sua cruz. É problema seu, não meu, nem problema de Deus é problema do que você semeou. Olha o seu passado, mergulha, volta lá atrás, começa a dar ré no seu passado, começa a subentender, aleluia, como tem sido as suas atitudes, o seu sentimento, o seu pensamento, o seu coração, a sua natureza, as suas ações, as suas reações, e começa, aleluia, a subentender que tudo aquilo que você planta, mais cedo ou mais tarde você colhe. E a Bíblia diz tudo. Segundo, aonde você plantou essa semente? Quem sabe o marido plantou no coração da mulher. Quem sabe o pai plantou no coração do filho. Porque tem muitos pais engraçadinhos aí, abençoados, que só lê a parte A do versículo. Filhos, obedecei os vossos pais, que é o primeiro mandamento como promessa. Mas eu vou te contar a parte B do versículo que você rasgou, você rabiscou, você, aleluia, riscou lá na sua Bíblia. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Respeito se adquire respeitando. Não é porque você está lidando com um adolescente na tua casa que você vai faltar com respeito com ele. É um ser humano, é uma alma, é uma vida, é uma história que está se formando ali. Vocês já viram falar do filho mal educado? Mal educado às vezes é porque ele é grosso, porque ele é áspero. Não, é porque ele não teve uma boa educação. É porque ele viu os pais brigando. É porque ele viu os pais discutindo. É porque o pai e a mãe só sabem gritar com ele, só sabem, aleluia, alterar a voz com ele. E não respeita que ali tem uma planta. Ali a missionária Adriana, aleluia, está se formando uma árvore, aleluias. E quem sabe você está plantando um fruto maldito no coração do seu filho. Uma vez, aleluia, uma mulher lá no monte
eu estava em Brasília, no monte, há 4 dias e 4 noites, orando e jejuando, e de repente, irmão Márcio, aleluia, uma mulher subiu com a Igreja Brasil para Cristo e outros da Igreja Cruzada Cristã Pentecostal, a qual eu era pastor, e de repente, lá em cima do monte, debaixo da barraca, a mulher tinha um filho de 11 anos, mais ou menos. Ela virou para o filho fez uma coisa que ela não gostou. Ela disse: esse filho é uma maldição na minha vida, é uma peste, é um diabo na minha vida. Eu falei: eita, irmã, alto lá, você está em cima do monte, e o seu filho não é maldição, seu filho é bênção de Deus na sua vida. Respeite o seu filho se você quiser respeito. E respeite o monte, porque você está no lugar santo aqui. Não chame o seu filho de maldito, nem de maldição, nem de peste, nem de desobediente, nem de rebelde, porque você está plantando no coração dele rebelião. Você está plantando no coração dele. Não sei por que eu estou pregando isso aqui agora. Eu vou avisar para vocês: eu não preparei mensagem. Eu não preparei mensagem aí embaixo. Ó, pastor Raul, o Espírito Santo apagou a minha mente aí embaixo, não me deu mensagem nenhuma. Aí eu falei: Senhor, agora o Senhor se vira. Eu não tenho mensagem. Mas essa irmã, sabe o que aconteceu com ela? Eu saí para orar, missionária Atlética, saí para orar num canto, ela saiu para outro, e lá o monte era 25 minutos para subir no monte, e depois o monte era rampado assim, e depois ele descia uma descida brusca, cortada assim, e era um despenhadeiro que você olhava as árvores grandes, você olhava elas como um dia lá embaixo, de tão alto que era o monte. Ela dobrou o joelho para orar, tomou um tapa no ouvido, pum! O diabo deu um tapão no ouvido dela, e ela se endemoniou. O diabo começou a querer lançar. Crente, viu, irmão? Crente antiga, não é nova convertida não. Cuidado, crente antigo. Cuidado, crente velho, que confia no seu tempo de casa. Tempo de casa para Deus não significa nada. Deus não está nem aí com 30 anos de crente. De repente ela se endemoniou, foi para correr para o despenhadeiro. O diabo queria lançar ela no despenhadeiro. A sorte que uma irmã viu e pulou nas pernas dela, abraçou com ela e começou a gritar: pastor, me socorre, pelo amor de Deus. Eu corri lá e na hora expulsei o demônio, porque já estava em oração e jejum. E falei para ela: eu falei para a senhora, o seu filho é bênção de Deus. Glória a Deus. Você que está emprestando os seus lábios para Satanás, para servir de semente, ninguém presta para você. Vou falar. Eu vou falar, queira você queira ou não queira. Se a carapuça serviu, eu não estou indicando nome aqui, não estou citando o nome de ninguém. Mas se a carapuça serviu, veste ela, viu? Veste a carapuça e vai para a sua casa e reflita na mensagem que Deus está mandando hoje. Ninguém presta para você, ninguém vale nada para você, e você é o super santo, o super crente. É como aquele fariseu que Jesus sempre pregou contra os fariseus: eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho, e não sou como os demais homens roubadores da terra, e nem quanto a esse publicano miserável aí. Aí Jesus falou, Diego, que o publicano batia no peito em sinal de arrependimento e de protesto, e gritava assim: tem misericórdia de mim, que sou pobre e pecador, Senhor, aleluia. Esse me agaiçou, esse desceu justificado, porque a quem a si mesmo se exalta será humilhado, e a quem se humilha será exaltado. Herodes morreu comido de
ele fala como um Deus, e ele se gloriou e aceitou aquela homenagem que não era de posse dele, porque Deus disse: a minha glória a outro eu não dou. Foi semear vanglória, foi comido de bicho, morreu comido de bicho. Nabucodonosor disse assim: não construí essa Babilônia para minha glória e para minha magnitude. Deus usou Daniel e falou assim: você vai comer capim com os animais durante 7 anos, para você saber que a glória pertence a Deus. O construtor do navio Titanic construiu na época um navio tão possante, tão poderoso, tão tremendo, tão extraordinário, tão seguro. Era um cruzeiro muito alto, muito grande. Aquele filme que passou foi uma réplica da realidade. E o construtor do navio disse: esse navio é tão perfeito que nem Deus afunda ele. Nem Deus afunda ele. Aí Deus falou assim: eu não vou afundar não, eu vou mandar um gelozinho no meio do mar, e ele vai bater nele e vai afundar, para que eles saibam que Deus sou eu, embora de mim não há outro. Aleluia. John Lennon, um dos vocalistas do grupo dos Beatles, foi tanta fama, tanto nome na época dos Beatles, primeiro conjunto de rock do mundo, eram os pais do rock. Aleluia. John Lennon, no auge, no ápice, no pícaro da sua fama, ele diz que Jesus Cristo, a fama dele ia passar, mas a dos Beatles ia durar eternamente. Depois morreu atirado, alvejado por 4 tiros por um fã. E quem ouve falar mais em John Lennon e Beatles hoje? Ninguém ouve falar. Mas eu te garanto uma coisa: olha que povo bonito aqui reunido. Para quê, pastor Raul, que esse povo está reunido? Para adorar aquele que glória a Deus. Glória a Deus. Para adorar aquele, aleluias, que ele dizia, John Lennon, que o nome dele seria esquecido. Nós estamos em pleno século 21, ano 2021, e o nome de Jesus está vivo. O nome de Jesus emana sobre nossas vidas. Tem ali um homem de Deus, aleluia, sentindo a presença de Deus, porque ele já saiu do plano terreno, aleluia, já saiu do plano terreno e entrou numa dimensão de glória muito excelente, aleluias, porque Jesus Cristo está vivo. Não se engane o homem. Tancredo Neves, quando foi dado as emendas indiretas, ele diz: se 60% da oposição votar em mim, nem Deus me impede de subir no Palácio do Planalto. Nem Deus me impede. Olha o que ele diz, irmã Edna: nem Deus impede eu de subir na rampa do Palácio do Planalto. Ele foi votado por mais de 70% da oposição, mas os votos favoráveis da turma dele, do partido dele e dos aliados do partido dele. Foi eleito a primeiro presidente de uma eleição indireta, aleluia. Mas um dia, pastor Severino, antes de subir na rampa, ele foi acometido de uma enfermidade que eu tenho certeza que foi o Deus que viu o seu nome, que colocou nele aquela enfermidade, e ele foi impedido e não subiu a rampa e veio a falecer, morreu porque quis tomar a glória de Deus. Não se engane o homem.
certamente Ele colherá. Se você está plantando no oração, quem plantar no Espírito colhe vida eterna. Se você está plantando no jejum, se você está plantando na comunhão da igreja, se você está plantando vindo todos os cultos, se você está plantando lendo a palavra, você pode ter certeza. Ei, falta poucos dias para você dizer tchau, tchau, terra. Adeus, terra, aleluia, adeus, charamando, revidagaçuga. Adeus. Quem sabe hoje, quem sabe hoje é a despedida da igreja. Ai, subinaga, súbia. Quem sabe, Bispa Dora, os seus projetos não vão ser realizados depois desse congresso, porque Jesus, aleluia, já vai amparar a eleita do Senhor e vai assuntar ao céu, aleluia, vai levantar os pés para vencer a força da gravidade e vai arrebatá-la da terra, porque quem sabe hoje é o nosso último culto. Aleluias. Que tipo de semente você está plantando? Discórdia? Que tipo de semente você está plantando? Amor? Aleluia. Ah, bispo, eu só tenho plantado amor, eu só tenho plantado perdão, eu só tenho plantado compreensão, mas eu só colho pancada. Eu só colho pancada. Aleluia. O apóstolo Paulo diz assim: eu vou te dar um conselho esta noite. A nossa leve e momentânea tribulação nos produzirá um peso de glória muito excelente. Se Paulo, irmão Vinícius, que foi um homem extremamente usado nas mãos de Deus, que os aventais dele curavam os enfermos, ele estava fazendo a obra, alguém chamava Paulo, vai orar ali, porque tem um enfermo, ele dizia assim: eu não posso, mas leva o meu avental e coloca sobre ele e a enfermidade vai sair. Se Paulo, que sofreu 5 naufrágios, se Paulo, que sofreu 40 açoites menos 1, durante 5 chibatadas, 5 sequências de chibatada, se Paulo, que foi preso por várias vezes, por amor ao Evangelho de Cristo, disse a nossa leve, ele disse nossa, porque ele estava enquadrando também no contexto, aleluia, a primeira pessoa do plural, ele estava se envolvendo no contexto, e estava dizendo a nossa, a minha, a sua, a nossa tribulação, leve e momentânea tribulação, nos produzirá um peso de glória muito excelente. Se ele considerava a tribulação dele leve, imagina a sua. Irmãos, na América do Sul, no século 21, não tem crente provado, não. Eu desafio qualquer um. Não tem crente provado, não tem prova. Você já perdeu 7 filhos? Você já perdeu 3 filhas de uma vez, num acidente? Você está raspando a sua pele com caco de telha cheia de lepra numa cinza? Você já perdeu toda a sua fortuna, toda a sua riqueza, todos os seus bens? Aleluia. Você já perdeu, aleluia, o apoio da sua esposa, da sua família, mediante essa prova? Pois Jó perdeu tudo isso e dizia: ele deu, ele tomou, bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Jó plantou fidelidade em momentos de crise. Jó plantou, aleluia, fidelidade em momentos de tribulação. Jó plantou sinceridade com Deus, ficou subalterno à ordem de Deus, no momento mais crucial da sua vida, no momento mais adverso da sua vida. Mas eu te digo que ele frutificou no meio da crise, aleluia. Mas eu quero dizer, amados irmãos, que quando Jó estava murmurando pelos seus amigos que o acusaram, pelos seus amigos que o condenaram, Deus ainda não retribuiu a Jó. Mas quando Jó começou a orar pelos seus amigos que o perseguiram, que o maltrataram, e começou a abençoar eles, aleluia, a Bíblia diz que neste momento, Jó 42:10, Deus deu tudo em dobro o que ele tinha perdido, aleluia. Está sendo perseguido? Planta a oração, ora por quem está te perseguindo. Está sendo maltratado? Ora
por quem te maltratou. Sua esposa não te entende, se vira nos 30 e carrega a sua cruz e ora por ela. Aleluia. Seu esposo, aleluia, te trata mal. Fazer o que? Aleluia, carrega a sua cruz, fecha os seus olhos. Quem mandou você casar? Não foi eu que mandei você casar. Não foi eu que escolhi esposa para você. Não foi eu que escolhi esposo para você. E quem sabe não foi nem Deus que escolheu para você. Agora você tem, carrega a sua cruz, leva até o fim, aleluia. Você tem que abrir os olhos. Eu vou avisar para os jovens: abre os olhos antes de escolher, viu, Rian? Você quer ir todo poderoso aí com as meninas? Abre os olhos. Abre os olhos antes de escolher, porque depois que casa tem que fechar os olhos e carregar a cruz. Amém? E outra, vou dizer até para os jovens agora. Agora volta para os jovens. O tipo de semente que vocês plantarem no tempo de solteiro vai refletir depois no tempo de casado. Se vocês plantarem fidelidade diante de Deus no tempo de solteiro, vocês vão colher esposas abençoadas, esposos abençoados, pessoas, companheiros que lhes sirvam de ajudador, aleluia. Deus vai dar para vocês, aleluia, o melhor dessa terra, para que vocês, aleluia, possam frutificar em tempo de crise. Porque o Salmo 1 fala assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro, que a sua folha não seca e não cai, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo lhe será bem sucedido. Não serão assim os ímpios, mas serão como a molinha que o vento espalha, aleluia. Mas os ímpios não prevalecerão na congregação do justo, mas o justo florescerá na presença do Senhor. Planta a sua planta espiritualmente junto a ribeiro, para que o Senhor lhe dê na estação própria o seu fruto, aleluias. Planta fidelidade e colherás a bênção do Senhor, porque obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Para de colocar culpa em A e em B na sua fraqueza espiritual, porque você não consegue se firmar na igreja, porque você não consegue, aleluia, sentir a presença de Deus, chorar na presença de Deus. A culpa da irmã Branca, aleluia, é dela. Isso é ela que tem que rever os seus conceitos e ver se a vida dela verdadeiramente está sendo na presença de Deus. Tem pessoa que fala assim: fulano não me saudou na paz do Senhor, eu não vou mais nessa igreja. Fulano não me cumprimentou com a paz do Senhor, fulano, fui abraçado, fulano me deixou falando sozinho, eu não vou mais nessa igreja. Ô semente palha, joio que está plantando. Você sabia, pastor Raul, que joio não tem semente? Você sabia que joio não tem fruto? Tem pessoa que só o sangue de Jesus está plantando palha e o vento vai espalhar, aleluia. Mas graças a Deus, aquele que ouve a palavra e pratica, o Senhor diz que é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Veio o vendaval, veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, bateu contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. E assim é aquele que ouve e pratica, firma sua casa na rocha. Vem a luta, vem a prova, ele diz: estou com Jesus. Vem a dificuldade, vem a perseguição, vem a calúnia, ele fala: eu tenho consciência de que eu não devo, aleluia, esse mal, esse pecado. Vem a diversidade, como veio na vida de Jó. Os amigos de Jó foram jejuar com Jó 3 dias e 3 noites, e Deus não reverteu o quadro de Jó. Ele continuou na lepra, ele continuou pobre, ele continuou sem nada. Os amigos
amigos desistiram e disseram: Jó, você só pode ter pecado diante de Deus, porque Deus não ia amaldiçoar uma pessoa dessa forma se não fosse por pecado. Jó, ele diz: olha, eu queria que vocês escrevessem no ferro as palavras que eu vou dizer agora, e eu queria que vocês esculpissem no bronze para ficar perpetuamente para a eternidade. Eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará com justiça sobre a minha vida e sobre a face da terra. O crente, quando tem consciência de que ele é fiel, pode levantar 1000, vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à sua direita, mas ele não será atingido, porque ele tem consciência pura. Eu costumo dizer, José, que o maior amigo do homem e da mulher é a sua própria consciência. Por quê? Ele dorme com ela, ele almoça com ela, ele janta com ela, vai para o banheiro tomar banho com ela, ele vai para o trabalho com ela, ele vai para o lazer com ela. A consciência da pessoa acompanha ela todo. O melhor amigo do homem é uma consciência pura. Agora, o pior, irmão Vinícius, o pior inimigo do homem é uma consciência impura, alguma coisa lhe acusando de um erro que ele cometeu. Ele almoça com ela, dorme com ela, se é que dorme, né? Se quantas vezes passa a noite toda sem dormir, perto do sono, porque a sua consciência está lhe acusando. Irmãos, tem pessoa muito equivocada com esse negócio de ser crente, de ir para o céu, de morar no trono da glória. Sabe por que eu não insisto para o apelo aqui? Muitas pessoas me recriminam e falam assim: o bispo às vezes nem faz apelo na igreja, nem convida quem quer, glória a Deus, nem convida quem quer ser crente ou deixar de ser crente. Aleluias. Mas é porque eu não insisto por 2 motivos. Glória a Deus, isso está melhor. É por 2 motivos que eu não insisto. Primeiro, Jesus não é produto em promoção no final de feira. Tem pessoa que fica banalizando Jesus. Imagina eu chegar, ministra Léa, e falar para um pecador, para uma pessoa, se ele quer aceitar Jesus como Salvador. Jesus é santo, Jesus é puro. Se vocês quiserem ainda esta noite, eu prego Jesus da letra A, letra Z, que eu já preguei umas 2 vezes. Se vocês quiserem, eu prego Jesus de Gênesis a Apocalipse, que ele está desde Gênesis até Apocalipse. Aleluia. Agora eu vou pegar um pecador, um vagabundo, uma pessoa qualquer, uma pessoa que não tem, aleluia, caráter, não tem conduta, às vezes é uma pessoa pérfida, uma pessoa maldosa, uma pessoa perversa, uma pessoa que deseja mal para o próximo. Eu vou perguntar: você quer aceitar Jesus como Salvador? Tem que perguntar para Jesus: Jesus, o Senhor quer salvar esse traste? Glória a Deus. O Senhor quer salvar essa pessoa? Eu falo, eu tenho que falar. Jesus não é produto em promoção no final de feira. Aqui é quando está o final de feira, a banana, se você não vender, você vai perder ela. Jesus não se perde. Ele acha você, Ele achou a mim, Ele acha quem estava perdido, prepara, salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, renova, transforma, purifica, aleluia, ajuda, levanta, fortalece, restaura, reanima, aleluia, transforma, aleluia, e leva para o céu para morar nas mansões celestiais. Por isso eu quero te dizer, aleluia, a minha esposa sabe o meu estilo de ser. Aleluia, viajei 4 anos com meu irmão para o Rio Grande do Sul, nunca preguei o evangelho para ele. Andava com ele dentro do carro 4 anos, nunca preguei o evangelho para ele, porque ele era mundano, ele era prostituto, ele gostava de prostituição, ele gostava de casa, de cabaré. E eu cheguei e Jesus falou: não lance pérolas aos porcos e nem dê coisas santas aos cães. Irmãos, o evangelho não deve ser banalizado.
pessoas que têm que correr atrás do Evangelho, as pessoas que têm que pedir: me salva, Jesus, me liberta, aleluia. Uma pessoa que está pulando, uma pessoa que está afogando, aleluia, ela espera o primeiro socorro para socorrer ela, e não quer saber se a pessoa é preta, branca, amarela, grande, pobre ou rico. Se a pessoa vem para socorrer, ela estende a mão e não quer saber para quem que seja. E Jesus está querendo te salvar, Jesus está querendo te socorrer, Jesus está querendo te livrar do inferno, Jesus está querendo te livrar do pecado e da morte, Jesus está querendo te livrar da condenação, e você ainda tem virado as costas para Jesus, você tem rejeitado a Ele. Eu falei que eu ia pregar, está sobrando até para quem não é crente aqui hoje. Tipo de semente que você está plantando? Qual tipo de semente que você está plantando? Você vai colher. Isso vale para os crentes e para os não crentes aqui essa noite. Vale para os visitantes e para os desviados. Você vai colher. Você queira ou não queira, o recado está dado aqui em cima do púlpito. Eu não mandei você vir no culto essa noite. Você veio porque alguém te convidou e porque você quis. A semente que você plantar, você vai colher, aleluia. Você aceite ou não, a semente que você plantar. Está plantando rebeldia, o Senhor está vindo aí para prestar conta na tua vida, aleluia. O Senhor está vindo aí, aleluia, para pedir conta dos seus atos, do seu comportamento, da sua atitude, do seu procedimento, dos seus pensamentos, aleluia. Aonde você tem ido, onde você tem colocado os seus pés, o que você tem feito, o que você tem falado, a farra que você está fazendo e vivendo, eu vou falar. Você pode sair daqui hoje louco de raiva de mim, mas um recado você vai engolir, você queira ou não queira, você vai engolir. Agora eu estou entendendo por que eu não escolhi mensagem ali embaixo. Aleluia. E vocês, crentes irmãos do ciclo de oração da sociedade feminina, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Seja crente de verdade. Seja crente de verdade, não seja meia pataca, não seja crente falso, não seja crente fingido, não. Não abra a língua de vocês para falar mal de ninguém, para fofocar de ninguém, não. Respeita a vida alheia. Respeita a vida alheia, porque Deus está vendo vocês escondidas. O pastor não está vendo, mas Deus está vendo. O que você está semeando? Eu tenho que pregar a verdade, porque a verdade que liberta. Glória a Deus. Deus nem o diabo respeita a credencial de ninguém. Nem Deus, irmã Flavinha, nem o diabo respeita a credencial de bispo, de pastor. Deixa o diabo manifestar, pega a sua credencial de bispo e coloca em cima do endemoniado para ver se ele sai. Agora vem um crentezinho comumzinho, simplesinho de oração, com cara no joelho, escondidinho na igreja, que ninguém vê, que ninguém olha por ele, ninguém, aleluia, dá atenção por ele, ele não chama atenção de ninguém, mas vem ele com um carinho no joelho, no seu particular, no seu privado, no seu escondido, no seu oculto, aleluia, aleluia, e coloca a mão para ver se o diabo resiste, se ele não vai embora. Aleluia! Esse negócio de se confiar em cargo, em posição, em tempo de casa. Eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada, você não é ninguém. Você é um comedor de arroz com feijão igual eu. Você só vai para o céu se Deus tiver misericórdia de você. Pare de apontar o seu dedo, porque você não conhece a intimidade de ninguém com Deus. Jesus salvou, foi à direita um ladrão, um marginal que estava à sua direita. Ele salvou hoje mesmo, estará
somos nós? A ministra Leia falou que hoje de manhã que a vida é como uma roda gigante. Uma hora você está lá em cima, fique tranquilo que a roda vai te jogar lá para baixo. Aí você vai olhar, quem estava lá embaixo vai olhar para cima e vai ver lá em cima. Amém? Quando você aponta o dedo, Gisele, presta atenção, pastor Severino, como que é o apontar de dedo? O apontar de dedo, geralmente você usa o dedo indicador para cá, o polegar para cima e os 3 dedos para você. Você aponta a Deus a pessoa com o indicador para acusar a pessoa, mas tem 3 dedos apontando para você. Glória a Deus. Hipócrita, tira a trave do teu olho. Tira a trave do teu olho, hipócrita. Para depois você tirar o cisco que está no olho do outro. Eu vou falar, eu tenho que falar. Está cheio de hipócrita no meio da igreja. Para de apontar, porque você está apontando a pessoa, o seu indicador está apontando a Deus, porque quem acusa a pessoa, acusa o dono da pessoa, e os 3 dedos estão te apontando, dizendo você é pior do que ele. Aprenda a respeitar. Deus não envergonha ninguém publicamente. Deus não cita nome para envergonhar ninguém publicamente. Amém, irmãos? Deus é um Deus ordeiro de respeito. Deus compreende. Glória a Deus. Uma vez minha mãe, para encerrar a mensagem, uma vez minha mãe, assembleana, religiosa, antiga, que já dorme no Senhor, que eu tenho certeza absoluta da salvação dela, ela dorme no Senhor. Minha mãe, assembleana antiga, daquelas bem radical, meu irmão da congregação cristã do Brasil, meu irmão falhando porque tinha divorciado, a mulher traiu ele e foi ser contrabandista internacional, aleluia, para a Bélgica, para a França, para tudo quanto é lugar, e uma caipira da roça se transformou em contrabandista, traiu meu irmão desesperado porque estava apaixonado, começou a vacilar, oscilar, começou a ter alguns vacilos na fé. Aí minha mãe foi lá e foi entregar ele para o ancião. O ancião disse para ela: respeita, porque é uma fraqueza, Deus vai livrar o seu filho dessa situação, amém? Mas cedo mais tarde, hoje meu irmão está casado para a glória do nome do Senhor, firme, está tocando na igreja, saxofone, a esposa é organista da igreja, está tudo na bênção, na comunhão para a glória e honra do nome do Senhor. Então não aponte quem está fraco, não aponte quem está vacilando, não aponte quem não está com força, quem não está tendo condições de resistir o pecado, resistir o mal, aleluia. Espera, porque o Senhor no tempo certo vai fazer a obra. É uma palavra profética agora. O Senhor vai fazer a obra no tempo dele, aleluia. O Senhor vai fazer a obra no tempo dele. Não apresse com o teu pé, espera, entrega para o Senhor, dobra o seu joelho, curva na beira da cama. Senhor, está perdido, está isso, está aquilo, mas para o Senhor não tem nada perdido, porque Ele acha a ovelha perdida, Ele acha aquele que estará vacilando. Glória a Deus. Não aponte, não aponte. Você não é Deus para julgar ninguém. Desculpe a expressão, mas eu tive que pregar o que Deus mandou. Aplauda o Senhor. É difícil de falar em línguas estranhas com uma pregação dessa. É difícil pular no pé só com uma pregação dessa. Mas Deus mandou dizer assim nesta noite: eu açoito e corrijo aquele a quem eu amo e tenho por filho. Se você se sentiu açoitado esta noite, chicoteado pela palavra, é Deus te corrigindo e dizendo: você é minha filha, você é meu filho, eu te amo, eu morri na cruz para te salvar. Abaixa, andará. Aleluia. Eu morri na cruz. Pode soltar o ouvido. E quando te apedrejaram, te peguei nos braços, você nem percebeu. Tem alguém que quer ficar crente hoje? Quer reconciliar hoje depois de uma palavra dura dessa? Tem alguém que tem coragem de entregar sua vida para Deus esta noite?
com um final feliz. Agora você que vai saber se você vai cumprir essa história ou vai macular, vai manchar essa história. Está nas tuas mãos. Amém? Que Deus abençoe. Encerra aqui a mensagem dizendo que tudo aquilo que Ele me inspirou para pregar, eu preguei. Aleluia, Deus. Talvez não era aquilo que você queria ouvir. Você queria que massageasse o seu ego. Mas Deus não bajula ninguém. Deus é real. Deus é real, missionário Adriano. Você sabia que Deus não é abstrato? Deus é concreto. Todo ser invisível é abstrato. Sentimento é abstrato. Mas Deus não é visível, mas Ele é concreto. Amém? Ele existe. E Ele é poderoso. Ele só é Espírito. Nós não apalpamos. Que Deus abençoe a sociedade feminina, o trabalho árduo das irmãs. Que Deus abençoe a liderança da sociedade feminina, a Bispa Dória, a missionária Arlete. Que Deus abençoe o empenho de cada um, de cada uma. Esse tempo todo que vocês saíram dos seus lares e vieram para a igreja cantar, ensaiar. Eu digo para vocês, vai chegar um dia que vocês, quando veem Ele passe a passo, quando vocês verem a diaconisa Vanessa frente a frente, missionário Adriano, quando você chegar lá na glória, eu tenho certeza absoluta que o hino que vai ser cantado vai ser valeu a pena, vai valer a pena. Glória a Deus. Amém? Vai valer a pena, porque nós vencemos as lutas, as provas, né, Tainá? As adversidades, as dificuldades, e sempre com um sorriso nos rostos, como a Tainazinha, sempre com um sorriso no rosto. Só Deus sabe, né, Tainá? Quanta lágrima custa esse sorriso. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Aleluia. Né, pastor? Só Deus sabe quantas lágrimas que custam um sorriso. Aleluia. Amanhã terá folga para a sociedade feminina. Será férias para a sociedade feminina. Amém? E semana que vem, na outra semana, começam as atividades normais. Terça-feira teremos culto